Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti-la, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora em estar com ele. Mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
irmãs e irmãos, no caminho da nossa transformação quaresmal, a mensagem das leituras de hoje vai bem na linha do ano santo que estamos a viver como peregrinos da esperança. Na realidade, a mensagem das leituras de hoje é de renovação, uma esperança de mundo novo, de realidades novas, nascidas pela intervenção de Deus na nossa vida e na vida do mundo. A primeira leitura do livro de Josué fala-nos da entrada do povo de Israel na terra prometida. Vinham de um caminho de escravidão, do qual Deus os tinha libertado. Tinham atravessado o deserto durante 40 anos. Um deserto que foi um caminho de preparação para se tornarem povo, para entenderem a lei de Deus, para experimentarem que Deus era capaz de conduzi-los e de vir em seu auxílio, mesmo nas situações mais complicadas e mais difíceis. Agora entram na terra e esta palavra que Moisés lhes dirige para se despedir deles é uma palavra de aviso. Escutem os preceitos de Deus para que vocês possam ser verdadeiramente o seu povo e criar um povo unido, um povo que tenha Deus como seu Deus e que tenha justiça e paz no meio desse povo mesmo, para que possais ser um povo sábio e um povo de sucesso. Mas não é Moisés quem guia o povo. Ao atravessar o Jordão, é um outro que vai começar estes tempos novos. Porque Moisés é tão importante para Israel, mas não é Deus. E Deus vai servir-se de Moisés neste tempo, mas para tempos novos. Elegeu, chamou outras pessoas para que este período novo começasse, não já com aquele que foi o legislador, mas com aqueles que aprendem e vivem a lei de Moisés. É isso também, este povo, que somos nós também um povo assim, um povo que caminha guiado por Cristo, nosso bom pastor, que nos dá o seu Espírito, que nos modela com o seu exemplo do seu coração misericordioso, que transforma as relações entre nós para que sejamos ser um povo de irmãos e irmãs, nascidos do batismo como filhos e filhas do Pai do céu. É essa esperança que é o sentido da Quaresma. É para celebrarmos a Páscoa como este povo celebrou ao atravessar o Rio Jordão. Vamos preparar-nos para celebrar bem essa Páscoa da renovação do Senhor, que quer criar coisas novas em cada um e em cada uma de nós, nas nossas famílias, na nossa igreja, nas nossas paróquias e no mundo onde vivemos. A segunda leitura é a de São Paulo, que diz assim: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. E Paulo diz-lhe assim, porque sabe bem do que está a falar. O encontro com Cristo fez dele, que era um perseguidor, fez dele um dos principais anunciadores do Evangelho, um daqueles que melhor pensaram o coração de Cristo, um daqueles que melhor pensaram a Igreja. Algo de novo surgiu, precisamente, não para atravessar um rio Jordão, mas para atravessar os seus muros e as suas concessões, para deixar que o seu viver fosse, como ele diz, para mim viver é Cristo. É este contato com o amor de Cristo que veio ao nosso encontro, veio ao encontro de Paulo, precisamente quando ele estava longe, quando era mesmo perseguidor da Igreja, quando parecia um excluído, com o qual Deus não teria nada a ver, porque ele não ligava a Deus. Bem pelo contrário, é precisamente a ele e nele que Jesus mostra
que Ele é verdadeiramente aquele que cria coisas novas a partir dos corações renovados, dos corações a quem Ele fala, e corações transformados transformam o mundo. É por isso que ele diz, Paulo, o amor de Cristo nos impele. Porquê? Porque ao pensar que um só morreu por todos, a fim de que todos não vivam mais para si mesmo, mas para Ele que por todos morreu e ressuscitou. É este pensar. E quando eu era ainda pecador, foi então que Jesus se lembrou de mim, veio ao meu encontro e não só me acolheu, não só me perdoou, mas fez de mim instrumento do seu amor, para que aquele que está mais longe de Deus não perca a esperança, porque Deus vai ao encontro dele sempre, como um pai vai ao encontro do seu filho. Cristo é mesmo o caminho neste percurso de Quaresma, neste percurso de esperança, neste ano que estamos a viver. Mas hoje a palavra centra-se sobretudo na terceira leitura, na leitura do Evangelho, que começa, como vimos, um pai tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao pai, dá-me aquilo que me pertence, divide a minha herança. E é como se dissesse, tu és, para mim, és como já um morto, dá-me a minha herança, que eu não quero perder tempo, não tenho tempo mais a perder com o passado, com aquilo que tu és. E partiu, só que a herança do pai assim não rendeu nada. Ele diz, foi com a herança do pai, foi com os bens e os dons do pai que ele partiu, como dá a todos, livremente e com generosidade, mas não só com ele e os princípios dele é que esse tesouro pode dar efeito, pode render vida, misericórdia, perdão. É uma narração que pode ser a de muitas nossas famílias de hoje e do passado. Os sonhos dos jovens, o seu desejo, o desejo dos nossos adolescentes que sonham o mundo, e um mundo que tantas vezes não sabem ainda bem como cozê-lo junto, no mundo complicado, particularmente onde nós vivemos. Eles têm muitos sonhos e muita sede de liberdade, de vida, de felicidade, de sucesso. Mas tantas vezes não têm a capacidade de apreciar o bem que têm em casa e de onde podem partir para realizar esses sonhos. Por isso, caem nas mãos daqueles que vendem sonhos, manipuladores e interesseiros, que não libertam, mas pelo contrário, levam à escravidão, à dependência, à alienação, à miséria e à morte. Todos conhecemos disto. Este jovem parte da casa que representa a sua identidade, o seu apoio, o seu tesouro. Leva os bens do pai, de que outros se aproveitam, deixando-o à mercê deles. Quantos exemplos destes nos nossos dias, no campo dos afetos, da política, da economia, da vida, da manipulação ideológica, das redes sociais, das guerras, que empregam tantos jovens e os levam para o reino da violência e da morte. Quantas vidas manipuladas e reduzidas à penúria, ao tráfico humano, à violência radicalizada, à escravidão. E estes jovens são a imagem de nós todos, tantas vezes. Não é porque são maus, têm uma sede enorme de vida e tantas vezes não encontram os caminhos para ela. Na sua miséria económica, afetiva e humana, este jovem começa o caminho da sua libertação, recuperando a imagem dos seus sonhos, na recordação da memória do amor e da misericórdia do Pai. Recordou-se, diz o texto de Jesus, recordou-se de como era na casa do Pai e quis voltar. Reconhece, bateu com a cabeça na parede, mas o Pai não permitiu que a partisse. Aí está esse recordar-se da misericórdia do Pai e da felicidade na casa do Pai. Aí está a argamassa e o fermento
deste mundo novo que Deus quer para toda a humanidade, deste mundo novo que a nossa Quaresma pretende significar. A memória do amor, do carinho e da vida do Pai é o que salva e dá confiança para regressar, para reencontrar o caminho perdido. Na realidade, é o mesmo caminho de ponto de partida de Paulo. O amor de Cristo nos impele. Ele é um amor oferecido gratuitamente, livremente a todos. E Paulo fez essa experiência. O amor que levamos da nossa família, dos nossos amigos, dos gestos gratuitos e solidários, são os nossos tesouros. O dinheiro e os outros interesses vão desaparecer rapidamente. Podem até ser deturpados, mas há tesouros mais importantes a conservar na memória da vida. Esses que permitem recuperar a dignidade, a esperança. São várias formas como Deus nos faz recordar o seu grande amor que dá vida e esperança e nunca nos abandona. Mas o tesouro dos tesouros é mesmo o encontro com Cristo, com o amor do Pai, Mãe. Deus não é pai nem mãe, é Deus. E sempre está a força e o amor do pai e o carinho da mãe estão juntos para fazer de algum modo, fazer-nos perceber quem é Deus. É esse amor que realmente pode transformar a nossa vida. É Ele que vem ao encontro também deste jovem. E para nós, falta-nos hoje não julgamento da nossa juventude, dos nossos jovens, mas braços que possam ser estendidos, corações que possam estar próximos, acompanhamento que faça realmente ressurgir esperança. E a esperança, sobretudo, de um amor que não seja interesseiro e de um dom que possa significar caminho de vida, caminho sincero e caminho honesto de procura de uma vida melhor e de verdadeira felicidade. Mas nisso é onde precisamente se encontra o outro irmão. O irmão que se julga filho e com direito à herança do pai, mas não entende o amor do pai. Não tem compreensão nem amor para o seu irmão. Perante o pai, designa-o como esse teu filho, que perdeu os teus bens, que deturpou o teu nome e o aviltou. Esse teu filho não lhe chama irmão. E quando nós, que pensamos ser filhos de Deus, olhamos para os outros como filhos de Deus, mas não como irmãos, o quadro não bate certo. Assim rompe-se a cadeia do amor, a cadeia dos afetos, da solidariedade e da vida. Porque é o amor do Pai do céu que faz com que nós sejamos irmãos. E se nós não somos irmãos, interrompemos esta cadeia de amor e de vida. E contudo, a base da transformação da Igreja e do mundo encontra-se neste tornar-se irmão e irmã dos outros filhos e filhas do Pai, porque somos todos filhos e filhas dele. E isto pelo batismo que recebemos. O pai insiste, recorda este filho, bem comportado, tínhamos de fazer festa, porque este teu irmão, diz, se não reconheces nele o teu irmão, então não há festa. Este teu irmão que estava morto voltou à vida, e isto é um bem para todos, porque só assim, se tu entenderes que ele é teu irmão, só assim é que se recompõe a família. Não vale a pena distinguir entre bons e maus, simplesmente, porque para Deus são todos filhos e filhas. Um dia, uma das primeiras palavras que eu ouvi do Papa Francisco, numa reunião com ele, terminou dizendo, como é costume dizer, rezem por mim que sou pecador. E isto não é só para parecer bem, é porque sou pecador. Porque se não fosse pecador não era cristão. Quando partimos deste ponto seguro, que Deus é que permite que nós sejamos filhos e filhas,
apesar de não sermos perfeitos, apesar de tantas vezes malbaratarmos aqui os dons que nos dá, apesar de tantas vezes andarmos em quesilhas uns com os outros, nós começamos verdadeiramente a ser cristãos, porque começamos a entender o amor de Deus. É quando entendemos essa misericórdia de Deus que nos tornamos verdadeiramente também misericordiosos. Quando sentimos o dom de Deus, nos tornamos solidários e capazes de partilhar. Quando entendemos o amor do Pai do céu, nos tornamos verdadeiramente irmãos e irmãs que se amam. Voltamos ao que dizia Paulo: o amor de Cristo nos impele. É o amor de Cristo onde começa tudo e onde tudo nos conduz. Deixemos que o contacto com Cristo, com o seu amor, transformado em palavras e gestos de amor, de compaixão e de proximidade e vida, modelem o nosso coração, para sermos expressão da presença carinhosa de Cristo, para com todos aqueles que encontramos, a começar precisamente daqueles que perderam a noção de ser filhos e filhas do Pai do céu. E quero dizer só uma breve e última palavra às senhoras grávidas que se encontram entre nós e que hoje vêm receber a bênção do Senhor, uma bênção especial que a Igreja vos quer dar com muito carinho e com muita ternura, porque a ternura que se fala hoje é uma palavra daquelas que estão verdadeiramente esperando e criando um mundo novo. Na Bíblia fala-se precisamente disso, o sinal da esperança, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. É esse tesouro que vocês levam consigo neste momento e trazem à presença do Senhor. É o sinal da vida fecunda do amor e de Deus que inspira e renova de um modo novo a família que vós formais e que acolhe mais um filho ou uma filha. Que ela seja a experiência concreta do vosso ser, do amor que vos une, numa relação e num dom mútuo que se consolida e se intensifica com o bebé que esperais. Sois a expressão do carinho de Deus que gera vida e a carinha, no afeto que dais um ao outro e que se torna ninho e berço para o filho ou a filha que esperais. E mesmo que o ambiente que rodeia cada uma de vós não seja aquele que desejarias ser, porque nunca será perfeito neste mundo, deixai-vos inundar pelo dom da maternidade que vos é concedida. Sois portadoras de sonhos de mundo novo na vida que gerastes. E o Senhor da vida não vos deixará de dar força, carinho e coragem. Que Deus, que vos concede este dom de vida, vos encha da sua alegria e do seu amor, para acolher e fazer crescer a vida que levais convosco como tesouro precioso. Que Maria e José de Nazaré vos inspirem e ajudem, a vós e os vossos maridos, a criar o ambiente propício para que o menino ou menina que gerastes possa reconhecer sempre em vós o regaço carinhoso do Pai do céu, que acompanha com carinho, paciência e coragem todos os seus filhos e filhas. Amém.